no ponto e canal Brasil no ponto e Mito Brasil. Inscreva-se nesse canal e compartilhe, é muito importante seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesses canais toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, inscreva-se nesses canais, é muito importante. Muito obrigado aos inscritos, muito obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. E seja muito bem-vindo. Canal de direita, verde e amarelo, jamais será vermelho, tá? Verde e amarelo jamais será vermelho. Se inscreva nesse canal, Bolsonaro TV, tá ok, gente? Se inscreva no Bolsonaro TV, se inscreva no Bolsonaro News, se inscreva no Brasil no ponto TV, que é esse aqui que eu tô com a camisa aqui. Então inscreva-se, dê aquele like, dá essa moral pra gente aí, tá ok? Se inscrevendo aí, na descrição do vídeo, gente, tem um Pix, dá uma moral aí dá uma moral aí pra gente aqui do canal, tá entendendo? A gente precisa de ajuda pra gente continuar levando a voz a todos os brasileiros, de Manaus, Belém, Manaus, todo mundo aqui, tá ok, gente? Então inscreva-se e compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Eu vou só ajeitar a câmera aqui, se vão se inscrevendo, compartilhando aquele like, é muito importante qual é o lado, compartilhando, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então eu acho que não foi não o quê? Então inscreva-se e compartilhe. É muito importante, muito obrigado aos inscritos, muito obrigado às pessoas que nos inscrevem. Nós estamos em dois canais aqui, Bolsonaro News e Mito Brasil. Ok, gente? Então inscreva-se lá, é muito importante, seja muito bem-vindo. Canal de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro, tá ok, gente? Então dê aquele like, compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live e vão chegando cada vez mais. Dão um ok aí, se tá tudo ok, se o som tá legal nos canais aí, tá entendendo? Nas plataformas. Você sabe aqui como é que é, né? Não adianta, eu vejo ali outros canais de direita, como nesse horário tem o Didi Red Pill, tem os Pingo nos Is, tá entendendo? Que tem milhares e milhares de inscritos e às vezes você chega lá, tem pouca gente assistindo os canais, tá entendendo? Revista Oeste, tá entendendo? Porque são canais de direita e a plataforma ela não ajuda a gente, tá entendendo? Não entrega, tem gente que às vezes fala que foi desinscrito, não tá mais inscrito lá no canal, não acha mais o canal, tá entendendo? A plataforma não indica mais, tá entendendo? Mas é a vida, né? Nós estamos aqui e vamos lutar pela nossa liberdade, tá entendendo? Pátria, família e liberdade. Aqui nunca será uma Venezuela, nunca será uma Cuba. Aqui é Brasil, o maior país da América Latina. Vem aí um pacote de ignorância, né, do Flávio Dino. Hoje ele apresentou lá o negócio contra as armas, né? É uma vergonha, tá entendendo? Ter esse tipo de ministro, tá entendendo, no nosso país, tá entendendo? E outra coisa, Bolsonaro vai ganhar em 2026 e esse cara será preso, tá entendendo? Porque ele não tem o Lula não tem projeto, ele ainda tem uns ministros ainda que não tem projeto nenhum. Que projeto é esse? Nós já temos a nossa lei, a nossa Constituição já dá tudo isso que estão falando aí. Tudo isso por causa daquele caso que aconteceu lá com Alexandre de Moraes. Que eu só posso comentar alguma coisa aqui assim, mais duramente, quando tiver as imagens. Fala que a imagem foi editada, outro fala que não tem imagem, outro fala que estão escondendo as imagens, tá entendendo? Tudo isso a gente ouve. A gente não tem uma concretamente. O jornal fala uma coisa, outro fala outra. Quando tiver as imagens, quem tiver a CNN, eu acho que quem está mais próximo de tudo isso aí, pelo menos eu acho que até agora, no presente momento, quem está mais próximo disso aí é a CNN. E eu acho, tá entendendo? Eles têm um contato muito forte lá fora, tá entendendo? E eu acho que são os primeiros, eles são os primeiros, vão ser os primeiros a mostrar essas imagens, tá entendendo? Eu acredito nisso aí, porque todo mundo tá correndo com a Globo Lixo, as outras emissoras estão correndo atrás aí, mas eu tenho quase certeza que a CNN será a primeira empresa a mostrar essas imagens aí. E as imagens elas vão contrariar muita gente. Essa é o que eu durmo e dobro o meu joelho e
Deus me fala que vai contrariar muita gente. É por isso que nego não querem mostrar, não estão querendo mostrar as imagens, não querem botar na televisão. Entendendo? Entendendo? Já saiu hoje de um jornal que foi editada, foi dizendo que já tinha pegado só uma parte das imagens, falando que a CNN falando uma coisa, quem falou mais ou menos dentro da regra foi a CNN, tá entendendo? Que ela disse que as imagens estão em poder da Polícia Federal da Itália, tá entendendo? E afinal de contas, eu não sei. Eu sei que vai contrariar muita gente aqui que tem interesse em escalar o povo brasileiro, e calar principalmente a direita. Eu estou correndo atrás, até pensando que esse cara que teve lá, ele inclusive foi candidato, ele usou até a foto do Lula lá, tem até a foto dele com Lula, esse cidadão. Mas eu espero que não tenha sido dele, tenha sido apenas um mal entendido, ninguém tenha se batido ou se machucado. Mas eu acredito que quando a Polícia Federal pede sigilo, eu já fico muito desconfiado, tá vendo? Eu, não, sinceramente, eu vou ser sincero com você, não acredito na Polícia Federal. Não nessa Polícia Federal, no atual agora, não acredito não, tá? Eu acredito, sabe em quem? Na Polícia Militar, que sai de casa, sai cedo para ir trabalhar, não sabe se volta, às vezes precisa até esconder a farda, porque não pode andar fardado em certo lugar no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Ministério Público, Banco do Brasil, fecha a conta do presidente, não dá explicação nenhuma. O Ministério Público fica enchendo a paciência dos outros, não resolve também nada, tá entendendo? O PGR quer investigar todo brasileiro, todo mundo que segue o presidente Bolsonaro, não sei onde vai parar. Eu acredito, espero que a gente não termine num funil, tá entendendo? Mas o caminho é muito perigoso, tá entendendo? Muito perigoso. Então, vamos aguardar as imagens, vamos aguardar o que tem para acontecer. Eu acho que nós temos muita coisa para falar aqui nesse canal hoje. Nós temos 1h30 para falar aí de coisas maravilhosas aí do nosso Brasil, tá entendendo? Então, vão se inscrevendo, compartilhando, dando aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Nós estamos em 2 canais aqui, que é o canal Brasil no Ponto TV e Bolsonaro News. E vamos lá, dando aquele like, compartilhando, dando aquele ok. Muito obrigado aos inscritos, muito obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. É muito importante a sua inscrição. E vou te falar, eu vou fazer um vídeo aí, olha como é que é as coisas, cara. O Daniel Silveira tá preso, tá pedindo Pix, gente, tá? O Pix tá aí nas plataformas, tá? Acho que tá no Pleno News, entendendo? A gente vai falar novamente sobre isso. Tá precisando de ajuda, vamos ajudar o cara. Eu tô fazendo aqui o comercial para ajudar ele, porque nós ajudamos o Bolsonaro, ajudamos já o Dalton Denaior, ajudamos. Agora vamos partir para o Daniel Silveira, tá preso, precisa de ajuda. Preso político. Um dia sairá e ele deverá pleitear uma indenização à corte, né? Porque vão descobrir tem muita coisa ainda para ser descoberta ainda aí. Entendeu? Muita coisa, inclusive do 8 de janeiro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o 8 de janeiro, sobre protocolo, sobre a vergonha que nós estamos passando internacional lá na ONU, tá entendendo? Mas tudo bem, é uma vergonha positiva, tá entendendo? Positiva essa vergonha, porque daqui a pouco mais a gente vai falar sobre isso, sobre Magno Malta e os senadores que protocolaram um requerimento lá nos Estados Unidos sobre aquelas pessoas que estão do 8 de janeiro, que estão presas até agora, direitos humanos, tá entendendo? Então, precisamos se reorganizar esse país que está desandado. Não está mais desandando, não, está totalmente desandado, tá entendendo? Desandado total, tá entendendo? Desandado total. Eu espero que todo mundo que ficar se chegar até o final do governo, todo mundo sai dali direto para o Xilindró, direto. Não precisa ir para muito longe, não. Direto para o Xilindró, porque o que estão fazendo com o nosso país, com as pessoas,
o desrespeito com a população, desrespeito com as pessoas de cor, sabe o que eu acho invocado? E pior é que esse governo falou lá na África do Sul sobre a escravatura, sobre aquele negócio todo, e ninguém reclamou. Aí sabe quem veio ainda falar besteira? Ainda Benedita, né? Benedita, apoiando coisa que eles sempre foram contra, tá entendendo? Quer dizer, é uma vergonha isso aí, quer dizer, até onde vamos chegar, eu não sei. Que esse governo não vá muito longe, não, tá? Vendo? Não vá muito longe, não, porque na verdade eles queriam fazer o seguinte: fechar o Congresso, fechar o Congresso. Fechar o Congresso, eles vão presos imediatamente, na hora, imediatamente, porque aqui não é Venezuela, aqui não é Cuba, aqui as pessoas são ordeiras, a pessoa sai de manhã para trabalhar, chega de tarde. Agora, depois que aconteceu aquilo, querem arrumar uma historinha para falar sobre o prisão, né? Quer dizer, político não pode, ministro você não pode criticar. Ninguém vai... peraí, rapaz. Não quer ser criticado, chegar na época da eleição, não fica pedindo voto para a pessoa. Chegar na época da eleição, nenhum senador vai votar a favor desses caras para botar ele lá. Tá vendo? Que é a última corte, não tem mais ninguém que possa reclamar. A única reclamação é a ONU, meu amigo. Então, meus amigos, se inscreve, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu compartilhamento, live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, se inscreva no nosso canal e compartilhe, é muito importante. Seja muito bem-vindo. Canal de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro. Tamo junto e eu confio em Deus, eu confio que o Bolsonaro será candidato em 2026. Tá um pouquinho longe, tem 3 anos aí. Porque eu já vou contar com esse ano aqui, foi um ano pífio para esse governo que tá aí. Um ano pífio, tá vendo? Pífio, tá vendo? É só mentira. Cara, vou te falar uma coisa aqui rapidinho aqui, só para você entender. Se fosse por STF mandar prender as pessoas que fazem fake news, o Lula seria o primeiro, porque ele mente muito. Ele mente, mas é cara deslavado para mentir. Ele mente muito. Tu viu o negócio do FIES aí? Eu fiz até um vídeo sobre isso. O FIES é nada mais, nada menos uma cópia do Bolsonaro. O FIES do que está querendo negociar agora foi o Bolsonaro. Tudo. Ele está colhendo agora coisa do governo passado, que até agora ele não apresentou absolutamente nada. O que foi que eles fizeram de bom para esse país durante esses 6 meses que eu estou aí? Já é mais de 6 meses, mas até 6 meses. Qual foi o projeto de relevância? Está dando uma certa... A ministra da Cultura fez, que o Lula fez um projeto maravilhoso, que o Flávio Dino fez agora um projeto que beneficia político, rapaz. Político é empregado, ele vive... Tudo que você paga, vai para o bolso daquele pessoal. Nós trabalhamos 5 meses durante o ano, as empresas, cada um funcionário, 5 meses para dar dinheiro para esses caras. Então, eles têm mais a obrigação não ter recesso parlamentar, tem que trabalhar mesmo. Tem que trabalhar mesmo, como o Magno Malta e aqui, todo mundo, estou na ONU, lá dentro. A gente vai falar mais sobre isso aqui. Então, gente, se inscreva no nosso canal, compartilha, para ter uma estabilidade aqui, mas está tranquilo, estabilidade porque é canal de direita, né? Se fosse canal de esquerda, o YouTube nem estava nem aí, mas canal de direita é complicado, entendeu? Mas nós estamos aqui, vamos lutar até o final, entendeu? Aqui nós não desistimos, porque que desiste, entendeu? Jamais desistirei de tudo, desse país maravilhoso. Esse aqui não tem Estados Unidos, não tem Inglaterra, não tem lugar nenhum. O melhor país para se viver no mundo é o Brasil. Aqui tudo que planta, dá. Aqui nesse país, tudo que se planta, dá. 1 milhão de pessoas ao redor do mundo são sustentados pelas comidas brasileiras. Então se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente. Vamos começando essa live, né? Agora são 19h51 no horário de Brasília, começando mais uma transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil.tv quanto no canal Bolsonaro News, né? 19h51, né? Inicialmente, peço o like, peço o compartilhamento e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, né? Também peço, né, que ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente
conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso tudo, vamos aqui aos temas, né? Mas antes, né, quero lembrar que independentemente do canal que porventura você estiver assistindo essa transmissão ao vivo, peço que se inscreva nos canais bolsonaristas que se encontram aqui na descrição, tá ok? Então, você que porventura estiver assistindo essa live, eu peço que se inscreva, né, nos canais, né, reforçando aqui, os canais, se inscreva nos canais bolsonaristas que se encontram aqui na descrição, tá ok? Independentemente do canal que você porventura estiver assistindo, tá ok? Dito isso tudo, vamos aqui aos temas dessa live, né? Sem mais delongas, vamos falar aqui sobre a passagem do Bolsonaro por Anápolis, no primeiro tema desta live. Em seguida, a gente vai falar sobre a expulsão do infiltrado no PL. Quer saber qual é esse infiltrado? A gente vai falar ainda nessa live. E por fim, a gente vai falar sobre o caso Moraes em Roma e também outros desdobramentos envolvendo esse tal ministro do STF, né, que agora foi denunciado no exterior. Então a gente vai tratar sobre esse assunto aqui nesta transmissão ao vivo do dia 21 de julho de 2023. Agora são 19h53 no horário de Brasília, né? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui ao primeiro tema dessa live. Vamos falar aqui sobre a passagem do Bolsonaro por Anápolis, né? Deixa eu só organizar aqui. Ok. Vamos lá então. Eu vou começar por essa matéria que está lá no do site do Altair Tavares, né? Porque eu não encontrei aqui em nenhum site que a gente traz tradicionalmente aqui, eu não encontrei esse tipo de matéria no Pleno News, Gazeta Brasil, Revista Oeste. Então vou aqui no site do Altair Tavares, né? Vamos lá. Bolsonaro retorna a Goiás para receber homenagem em Anápolis. O evento que aconteceu por conta, né, do aniversário da cidade, desta vez vai homenagear 35 pessoas, né? Justamente entre elas, né, o Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, tá ok? Então tá aqui, matéria do Altair Tavares, né? Bolsonaro retorna a Goiás para receber homenagem em Anápolis, tá ok? Vamos seguindo aqui, ó. Bolsonaro almoça com empresários no Canteretê, vai vendo, Brasil, em Goiânia, né? Então o presidente Bolsonaro aqui aproveitou sua passagem por Goiânia para almoçar ali com empresários da região, né? Afinal de contas, não existe empresário comunista, convenhamos aqui, né, pessoal? Vamos seguindo aqui adiante. Deixa eu organizar aqui, ok? Deixa eu organizar aqui, ok? Vamos lá. Em impasse superado, Bolsonaro e Valdemar, né, que é o presidente do PL, definiram Gustavo Gaia em Goiânia e Major Vitor Hugo em Anápolis. Ou seja, o Bolsonaro escolheu o Gustavo Gaia provavelmente para a Prefeitura de Goiás e o Major Vitor Hugo para a Prefeitura de Anápolis, né? Ou vereança, né? Acredito que é a Prefeitura, né? Mas enfim, matéria aqui do Diário do Estado Goiano, tá ok? E também temos aqui uma matéria de última hora, né? Que diz respeito a algumas palavras, né? Do presidente Bolsonaro nessa passagem por Anápolis. E ele disse o seguinte, né? Sobre a homenagem que fizeram a ele, né? Vamos aqui então ao conteúdo dessa matéria? Vamos lá então. Abre aspas. Será um motivo de satisfação e orgulho
fecha aspas, diz Bolsonaro sobre comenda que recebeu em Anápolis. Então, o presidente Bolsonaro, além, né, de ter passado, logicamente, por Anápolis, recebeu essa homenagem nas quais ele usou essas declarações aqui, esses termos, né? Ele recebeu as homenagens, né, que recebeu em Anápolis, como motivo de satisfação e orgulho. Então, são essas palavras que o presidente Bolsonaro são essas palavras que ele utilizou ali para questões de declarações mesmo, né, por conta dessas homenagens que ele recebeu. Afinal de contas, não é qualquer um que recebe esses tipos, né, de premiações, né, porventura ali na cidade de Anápolis, tá ok? Então essa última matéria está no jornal Portal Contexto, né? Estamos trazendo aqui algumas fontes inéditas, afinal de contas, o Pleno News não veiculou nenhuma matéria, Revista Oeste também não, né? Então, a gente está trazendo esses tipos de fontes aqui, né? Para termos de primeiro tema, né? Termos de primeiro tema nesta transmissão ao vivo, tá ok? Enfim, pode mostrar a matéria, em seguida traremos as nossas opiniões iniciais. Tem que afastar o microfone dessa vez. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Primeira matéria tá aqui, ó. Portal aqui, contexto, né? Tá a matéria aqui. Será motivo de satisfação, diz Bolsonaro na passagem por Anápolis. Ok? Vamos outro aqui, tem mais outro aqui. Também deu uma passagem por lá e lançou lá o Major Vitor Hugo e Gustavo Gaia lá. Goiano será prefeito, candidato, né? Em Goiânia, entendeu? Então a passagem foi muito legal. Estou mostrando esses dois aqui porque não. São as duas matérias principais aqui. Tá, mas vamos lá. O que é que eu tenho para falar sobre isso aí, sobre o presidente Bolsonaro? Lá em Anápolis, que é vizinha ali de Goiânia, né? Do lado ali, são estado de Goiânia, Goiás. Então ele está fazendo lá para lançar já os candidatos, futuramente candidatos a prefeito daquela região, tá entendendo? Que é uma região muito rica ali, tem muita coisa ali, tem... Visita estratégica. Isso aí mesmo. Visita estratégica ali justamente para lançar esses candidatos ali já visando as eleições de 2024, que é do ano que vem. Tem pouco tempo aí, não é muito tempo não, gente. Nós estamos o quê? Nós estamos no final de julho, né? Agosto, setembro, tem um ano só pela frente aí para reorganizar isso aí. E é muito importante a gente começar a andar nos estados onde vai ter essa eleição, que isso aí vai dar uma credibilidade maior lá na frente para o presidente Bolsonaro. Credibilidade que eu digo assim, para quem vai estar lá com ele, Manaus, Belém do Pará, tá entendendo? Quem vai concorrer lá com ele. E é muito importante isso, eu fico assim, o coração fica melhor quando eu vejo o Bolsonaro andando e indicando as pessoas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro vai ter uma grande festa aqui para lançar o candidato daqui, vai ser muito, muito legal. Em São Paulo também vai ter Pessoal, eu vou interromper aqui. Quero informar que o presidente Bolsonaro ainda se encontra na cidade de Anápolis, né? Segundo as últimas informações que eu acabei de receber aqui. Então, portanto, o presidente tem... Ainda está lá. Aliás, deixa eu falar aqui, o presidente Bolsonaro ainda deve prestar ali um depoimento, né? Prestar um discurso em Goiás, né? Afinal de contas, é o que todo mundo espera, basicamente, né? Enfim, continua. Então, o que é que eu digo? Então, já sabendo que ele está em Anápolis, provavelmente vai ter uma homenagem agora durante a noite para ele, provavelmente vai estar lotado lá onde ele estiver, tá entendendo? Então, provavelmente ele está fazendo as organizações ali, por causa das eleições do ano que vem, e já marcando território. Isso aí é muito bom, tá entendendo? Não pode perder o foco da coisa, tá entendendo? Então,
é importante ali que tenha o Caiado como governador, entendeu? Apoiando todo mundo ali para que todo mundo seja eleito como vereador, fazer a maior bancada de vereador e deputado não, vereadores e prefeito em todo o estado de Goiânia, ali naquela região ali do interior e tudo, todo mundo. Depois ele vai sair dali, tem viagem marcada em tudo, para todo o estado, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Então no Rio de Janeiro vai ser uma festa maravilhosa aí, provavelmente será no Maracanãzinho. Eu acredito que seja lá, entendeu? Que vai ser para lançar o candidato que ele vai apoiar em 2024. Então, nós estamos nessa expectativa em todo o Brasil e agora, por enquanto, ele está naquela região na região lá de Anápolis, Goiânia, naquela região, fazendo aquelas entretenimento ali com o PL ali, e é muito importante. Enquanto isso, a Michelle também está fazendo também, e vamos crescendo o partido cada vez mais. Com isso o Valdemar da Costa Neto é que gosta, que aí vai fazer mais bancada, vai fazer mais prefeito, vai fazer mais vereador e muita gente ali. E quando for em 2026 é Bolsonaro em 2026, gente, nós não desiste não, entendeu? Não desiste, nós vamos até os últimos, nós vamos até os 45, até os 46 do segundo tempo, entendeu? Para ganhar a parada, nós não podemos perder a parada, entendeu? Perder a parada. Hoje nós temos uma informação muito importante, no final dessa live a gente vai dar essa informação para você sobre o nosso Brasil lá fora. Como é que eles estão vendo o nosso Brasil lá fora? Eu estive vendo as televisões de fora, como é que está sendo tratado o Brasil lá fora, como é que está chegando as imagens lá, nossa, e como está sendo, os comentaristas estão comentando as maiores empresas de televisão dos Estados Unidos, naquela região toda, como é que está chegando, como é que estão massacrando a gente. Mas eu vou deixar essa matéria por final, e no final a gente vai comentar como é que está nosso país lá fora. Muito ruim. Então, se inscreve no nosso canal e compartilhe, mas parabéns ao presidente Bolsonaro, que vai estar provavelmente numa grande festa, provavelmente já a por volta das 10 horas da noite. Vamos lá. Ele deve fazer um discurso ainda hoje, né? É o que se espera lá em Goiânia, né? Então, há uma expectativa geral para que o presidente Bolsonaro venha fazer alguma revelação. Enfim, ele precisa falar ali, afinal de contas, ele esteve em um almoço e também traçando estratégias para as prefeituras tanto de Goiânia quanto de Anápolis, tá ok? Segue. Então gente, o que é que vai acontecer? Lá por volta de 10 horas da noite, provavelmente 10, 11 horas da noite, a gente tá recebendo essas imagens aí do presidente, provavelmente a qualquer momento aqui. Se por acaso chegar o momento aqui, a gente ainda vai falar ainda alguma coisa sobre o assunto, tá entendendo? Então, nesse momento, está reunido toda a cúpula do PL, todo mundo ali, que vão fazer uma grande homenagem para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Aqui a gente não chama ex-presidente, é presidente da República. Ele não é presidente, mas ele é presidente de honra do PL, então ele é presidente. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, mas parabéns ao presidente. Se tiver alguma notícia, a gente estamos de olho aqui no site, de olho em tudo aqui. Se tiver qualquer coisa, a gente falar aqui para vocês aqui, chamar a atenção sobre isso. Se inscreva e compartilhe. Gente, outra informação importante, gente. Nos Estados Unidos, acabou de chegar uma informação que tem uma informação sobre bomba lá no Capitólio, tá entendendo? Sobre bomba nos Estados Unidos. Acabou de chegar essa informação pra gente, estamos aqui juntamente com a Jovem Pan aqui, e eles acabaram de falar agora há pouco. Qualquer novidade, informação a gente traz para vocês aqui. Qualquer novidade ainda traremos nessa transmissão ao vivo, tanto quanto a essa questão envolvendo os Estados Unidos, quanto justamente essa questão envolvendo um provável discurso do presidente Bolsonaro, que se encontra na cidade de Anápolis, conversando de uma forma geral, tanto com empresários quanto com políticos, né? Políticos de direita, né? Logicamente, afinal de contas, não existe, né? Não tem conversa com comunista, né? Outro dia, muito se comentava sobre Flávio Bolsonaro, né, que supostamente estava querendo esfriar, né, aliás,
aproximar, né? Aproximar o governo Bolsonaro do STF, né? Mas eu sigo naquela linha de Olavo de Carvalho. Qual é a linha de Olavo de Carvalho? Não tem debate, não tem diálogo e não tem conversa de uma forma geral com esses que querem destruir o Brasil, né? Porque a gente até ouve de algumas pessoas que supostamente a esquerda manda, entre aspas, no Brasil. Não. Tanto o desgoverno do PT quanto o STF destroem o Brasil. É diferente, né? Então a gente tem que readequar alguns termos, né? Porque as pessoas dizem também que o STF supostamente está atuando de forma política. Não. O STF está atuando de forma militante, né? Foi assim durante o período do presidente Bolsonaro, afinal de contas, a gente via diversas militâncias, né, partindo ali do judiciário, né, contra o governo do presidente Bolsonaro, né? E qual é o nome disso, se não politicagem, né? Inclusive, né, recentemente, quando perguntado, né, sobre o seu julgamento de inelegibilidade, Bolsonaro usou o termo que é o seguinte, né? Um julgamento politiqueiro, né? Politiqueiro, afinal de contas, o Bolsonaro, até muitos criticavam, né? Muitos criticaram, na verdade, o presidente Bolsonaro por não querer atuar fora da Constituição. Eu digo que não, né? Ele está certo em não querer atuar à revelia da lei, porque aqueles que estão atuando na revelia da lei são os que estão errados, não o presidente Bolsonaro. Mesmo com essas nossas leis, que muitas delas são falhas, o presidente Bolsonaro sempre respeitou a Constituição. E é assim que tem que ser, pessoal. Não é com anarquia que a gente vai solucionar os problemas do Brasil, né? É justamente muito pelo contrário, né? Não é querendo invadir também patrimônio público, né? Porque quem invade propriedade rural ou patrimônio público são aqueles que são ali do MST. Afinal de contas, né? No desgoverno Dilma, se eu não me engano, houve uma invasão do STF, né? Houve uma invasão do STF que não foi criminalizada pelo então desgoverno Dilma, né? Então, é aquilo que eu sempre falo, né? Que eu sempre falo aqui, direita não invade, quem invade é MST, quem invade é MTST, né? Mas é aquilo, né? Eles acusam os outros daquilo que eles fazem, né? Na verdade, aquela invasão do dia 8 não tem qualquer tipo de vinculação com as manifestações pró-Bolsonaro, que sempre ocorreram nos últimos tempos, né? As manifestações pró-Bolsonaro sempre foram pacíficas, ordeiras, cívicas, né? Diferentemente do que a gente viu naquela invasão. Inclusive o presidente Bolsonaro falou o seguinte, que a direita não errou em nenhum momento, né? Em nenhum momento. Afinal de contas, aqueles que invadiram, muitos deles eram infiltrados, inclusive aquele repórter, né? Aquele repórter da Reuters, que o Arthur Maia, Reuters, enfim, que o Arthur Maia se nega a convocá-lo. Por que será, hein? Por que será que o sistema não quer convocar aquele repórter da Reuters ou da Reuters, né? Por que será? Por que a CPMI não quer convocar Flávio Dino? Eis a questão, pessoal. São questionamentos aqui que a gente levanta, que a gente exige resposta dos parlamentares que hoje muitos deles, né, se não todos, né, se encontram em recesso, né? Eu entendo assim, que não deveria haver recesso nenhum para político, né? Eles deveriam trabalharem, né? Sempre, logicamente, em prol de um Brasil melhor, né? Mas o que a gente muito vê por parte da classe política são eles preocupados com os seus próprios interesses, né?
Mas a gente tem que trazer aqui também, no xadrez, né? No X da questão, aqueles que são exceção à regra. Por exemplo, o deputado Gustavo, que hoje está sendo cotado para a prefeitura de Goiânia. Mas, além disso, né, o próprio deputado Vitor Hugo está sendo cogitado em Anápolis. E é assim que tem que ser. Quanto mais representatividade direita em postos políticos, melhor. Porque vai de encontro, inclusive, às palavras de Olavo de Carvalho, né? A gente tem que ocupar o maior número de espaços possíveis, né? Tanto na política quanto na área de cultura. Porque tão importante quanto a batalha política é a batalha cultural. Inclusive, eu quero parabenizar aqui o Mário Frias, né, por ter proibido, de certa forma, a Lei Rouanet para esses pseudos artistas que são globais, que atuam contra o Bolsonaro o tempo inteiro, né? Não tem que financiar esses pseudos artistas globais, tem que financiar aquele, de repente, artista que está começando, né? Eu defendo assim, eu sou mais radical, eu sou mais firme, eu sou mais incisivo aqui. Eu entendo que a Lei Rouanet jamais deveria existir. Afinal de contas, qual a utilidade da Lei Rouanet, né, atualmente, né? Se não financiar esses que querem o tempo inteiro jogar contra o Brasil, né? Então, tem que parabenizar o trabalho ali do Mário Frias, mas além disso, do André Porciúncula, né, que participou também ali da área, né, do âmbito cultural do governo do presidente Bolsonaro. Afinal de contas, combatendo, né, indo no caminho de combater a esquerda que a gente deve seguir. Afinal de contas, não se falava, né? Não se falava em esquerda. Praticamente o Bolsonaro acabou com a esquerda no Brasil, né? Eu costumo dizer que até mesmo o Bolsonaro acabou com o MST. Afinal de contas, não se falava nesse grupo criminoso por conta dos mais de 400 mil títulos de propriedades que o próprio Bolsonaro concedeu aos cidadãos. Afinal de contas, é assim que se combate o bom combate, vamos dizer assim, né? Não só concedendo título de propriedades, mas levando água para o Nordeste, criando PIX, né? Levando obras para inúmeros cantos do Brasil, né? Enfim, o governo Bolsonaro é um governo exemplar, era um governo honesto, diferentemente do que a gente atualmente vê por parte desse desgoverno, né? Que muitos dos ministros que compõem esse desgoverno do PT são ministros, entre aspas, militantes, né? São militantes, na verdade, né? Diretamente aqui, né? Falando, né? São militantes, né? Diferentemente do que víamos no governo Bolsonaro, que o Bolsonaro, né, propriamente, que o presidente Bolsonaro escolhia seus ministros através de critérios técnicos. E é assim que tem que ser. O governo Bolsonaro era outro nível, né? Contra fatos, não argumentos. Contra fatos, não argumentos. Agora, o sistema quis tirá-lo para eleger o Lula naquela anormalidade de outubro de 2022, que a gente tanto comenta aqui. Cadê os 60 milhões, né? Cadê os 60 milhões, né? Outra questão também que a gente comenta muito aqui é sobre a falta de isonomia por parte do TSE, porque houveram muito mais inserções de rádios ao Lula somente no Nordeste do que o Bolsonaro. Por que a gente não pode falar sobre isso aqui, né? Porque de fato não houve isonomia nesse caso, né? Não houve, no fim da linha, né, democracia, que é o que
tanto a esquerda fala, né? Eles falam por falar, né, em democracia, mas eles defendem, ao mesmo tempo, esses regimes totalitários. Cuba, Venezuela, Nicarágua. E não é esse o caminho. O que queremos é a democracia em sua plenitude. E no governo Bolsonaro havia democracia de verdade, diferentemente do que vemos agora, né? Porque esse desgoverno do PT fala até, usam nesse PL 2630 o pretexto de transparência, sendo que de transparência não tem coisíssima nenhuma, aquele projeto, por assim dizer, né? O que tem ali em sua totalidade, né, no projeto, né, entre aspas, o projeto baseado, resumidamente, é baseado em censura. E onde tem censura, tem comunismo. É assim que começa em regimes totalitários, ou não é? Né? Querendo censurar, né, que é um desgoverno, né, querendo censurar a liberdade de expressão das pessoas, né? O Flávio Dino escancaradamente falou em calar as ideias de direita, né? O que é inadmissível. Inadmissível, né? Por que querem calar tanto a direita, né? Mas o PL 2630 visa não só calar a direita em si, calar todo aquele cidadão que queira, né, porventura, criticar o desgoverno do PT, né? Porque eles se julgam em criticar, segue a mesma linha do STF, o que é inadmissível, inadmissível. E o próprio presidente Bolsonaro, né, que eu considero um político diferenciado, já falou que aceita críticas, né? Inclusive ele reconhece erros, diferentemente do outro lado, né? Que até mesmo copia o governo Bolsonaro naquela questão envolvendo o perdão de dívidas do FIES, o que é inadmissível. Inadmissível. Quer dizer, o Lula copia o Bolsonaro em lives e copia nesse projeto que visava perdoar a dívida do FIES. O que é inadmissível, né? É um governo falso, inclusive. É um governo que tem inveja, né? É um desgoverno que tem inveja do governo do presidente Bolsonaro. No fim da linha, né? O Luladrão, né? O Lularap tem inveja do Bolsonaro. Nunca vou chamar de mito. E todo invejoso é comunista, pessoal. Anotem isso. Todo invejoso é comunista, tá ok? Invejoso. E aí a gente vê a inveja, né, de parte do STF para contra o presidente Bolsonaro. Isso é inadmissível. Foi tudo combinado entre o sistema para tirar o Bolsonaro, né, entre outras palavras, e eleger o Lula naquela normalidade de outubro de 2022, né? Justamente naquela articulação, né, entre aspas, com aquelas caixas mágicas, tá ok? Enfim, tirem suas próprias conclusões. Quero aqui parabenizar o presidente Bolsonaro, né, que diferentemente do Larap, que não sai nas ruas, ele sai, né, e por onde vai é aclamado, né? Eu justamente estou falando aqui do Bolsonaro. Comparar Bolsonaro com Lula é impossível, porque o primeiro é honesto e justamente o segundo é corrupto, né? Inclusive é o maior corrupto que o Brasil já teve, né? Isso sem dúvida nenhuma, né? Então quero parabenizar aqui o presidente Bolsonaro e também já apoiar tanto a candidatura do Gustavo quanto a candidatura do Vitor Hugo em Anápolis. Tá ok, meus amigos? Então se inscreva e compartilhe. Ó, gente, só uma notícia, outra notícia mais importante, notícia importante aqui. O Pixo, que foi lançado pelo governo Bolsonaro, começa a funcionar nos Estados Unidos, tá ok? Tá ok? Tá ok? Pixo, voltando aqui, implementado pelo Paulo Guedes, da toda a equipe da economia, lá no governo Bolsonaro, foi implementado
nos Estados Unidos, tá ok? Começa a funcionar, nos Estados Unidos, o Pix implementado pelo governo Bolsonaro. Se inscreve, compartilhe, dê aquele like, vamos que vamos. Vamos aqui falar sobre a treta no PL. Vamos lá então, né? Vou começar por essa matéria que está no jornal Pleno News. PL suspende 8 deputados que votaram a favor do desgoverno do PT. Os parlamentares, por assim dizer, né, entre aspas, ficarão suspensos por 3 meses. Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. Pleno News também. Presidente do PL diz que deputado Pezueli será expulso do PL. Na verdade, praticamente já foi, né? Decisão ocorre após reunião do presidente da sigla com Yuri do Paredão. Vai vendo, Brasil. Pleno News. Terceira matéria do segundo tema. Vamos lá. Deputado expulso do PL diz que fez o L em momento de alegria, entre aspas. Pleno News. Vamos lá. Hora Brasília. Deixa eu ver se essa matéria não é repetida, né? Vamos lá. Deputado expulso do PL pode ficar sem seu mandato, segundo lei dos partidos. Hora Brasília, tá ok? E é com essa matéria que a gente finaliza aqui segundo tema, tá ok? Pode mostrar as matérias e seguir as nossas opiniões. Vamos lá. Matéria, tá aqui a primeira matéria, tá aqui no Pleno News. PL suspende 8 deputados que fizeram um L, que votaram a favor daquele negócio venezuelano lá. Vamos lá, Pleno News aqui. Yuri do Paredão, Vladimir diz, será expulso do PL. Vamos lá. Tem mais uma matéria aqui. Deputado expulso do PL diz que fez o L em momentos de alegria. Tem mais uma aqui. Deputado do PL expulso do PL pode perder o mandato, segundo a lei dos partidos. Vamos lá. O Valdemar da Costa Neto é um cara muito experiente, experimentado e sabe o que está fazendo, certo? Acontece que, no primeiro momento que eu vi que ele falaram, inclusive vários deputados pediram que não expulsasse, porque senão estava entregando ele de mão beijada. E eu acho que estava certo ali. Primeiro tem que deixar ele lá dentro, deixar ele dentro do partido, sem nenhuma comissão, sem fazer nada. Deixa ele lá votar contra o partido, deixa ele lá, entendendo? Para que ele se lasque, tá entendendo? Porque tem até a musiquinha dele lá, o Pavinato até dançou esse negócio lá no Pingo no Zip. Dar um abraço aqui para o Pavinato, gente boa pra caramba. E o que é que acontece? O que acontece é o seguinte, esse Yuri, ele tem uma ficha totalmente suja. Ele já atirou, já foi preso, ele já atirou numa pessoa, no próprio empregado dele, ele já foi preso, tá entendendo? Já foi preso, foi solto ali tá entendendo? Porque sabe como é que é, né? Foi preso, foi solto, tá entendendo? E aí, nunca foi bolsonarista, isso aí nunca foi. O partido dele anterior era o PT, entendendo? O partido dele anterior deve voltar pro PT de novo, volta pro PT, vai com Deus, entendendo? Aqui nós não queremos fascista, rapaz. Zé Ruela, mentiroso, a pessoa que fica tirando no próprio empregado, entendendo? Esse Yuri do Paredão, entendendo? E nunca mais ganhará espaço em lugar nenhum, entendendo? Será esquecido como todos aqueles. O Bolsonaro sempre fala o seguinte: todos as traíras pescavam muita traíra. E de repente todos iam para a panela. E o Yuri do Paredão é mais um, tá entendendo? E esse pessoal tem que votar junto. Afinal de contas, tem uns 30 ali, por exemplo, Romário, Tiririca, esse pessoal aí, eles fazem o L todo momento. Ele todo momento faz, não faz na tua presença para ninguém ver, tá entendendo? Então Deus, ele dá o castigo. Castiga, tá entendendo? Nós não temos valor nenhum. A nossa vida
só tem valor para Jesus Cristo. Tá dizendo? Jesus, ele cuida de tudo, tá dizendo? Toda a nossa vida. Aí nós somos valorizados. Acontece que esse pessoal, ele faz ele no escuro, levou agora, coisa que o partido foi o partido que tem agora. Ficou uma legenda estrondosa, o PL. Levou de 30 deputados para 99 deputados, de 20 deputados para 99 deputados. Isso é 13 senadores, tá entendendo? Quer dizer, tá bom não? Então, o que eu tenho para falar sobre tudo isso que acontece no nosso país é que esse cara do Ceará, ele já vinha fazendo L há muito tempo. Porque ele saiu de lá e veio... E ele foi eleito às custas do Bolsonaro, que ela é desse mandato novo agora, ele não é dos antigos, não. Ele é desse mandato. Quer dizer, utilizou das graças do presidente Bolsonaro e foi eleito, e aí fez um L. Isso é um canalha, rapaz. Isso é um canalha. Esse deputado aí tinha que ser expulso e depois metido lá na cana e jogado a chave fora. Mas não. Quem está preso é o Mauro Cid. Quem está preso é o Daniel Silveira. Quer dizer, tu tá entendendo? Aí Sérgio Cabral tá solto. Em breve estaremos... tem mais coisa, tem mais vídeo aí do Sérgio Cabral chegando aí. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe. Mas esse funcionário do paredão aí, o que é que acontece? Ele fez um L e se lascou. Ele já fez tudo e Uri do paredão. Por que paredão? Por que paredão? Então ele foi pro paredão. Valdemar da Costa Neto botou ele no paredão e vai ser expulso, tá vendo? Leva um tempinho para ser expulso, mas vai ser expulso. Provavelmente tem que perder o mandato, é preciso perder o mandato, tá vendo? Perder o mandato, os advogados do PL provavelmente já estão correndo atrás disso aí. Deve perder o mandato e expulsa, tá vendo? Porque quem não é de confiança e não respeita a população, principalmente a população do Ceará, que é cearense, que votaram nele, então não merece ter cargo, coisa nenhuma. Ele que vai fazer um Hélio com aquela turma do PT, tá vendo? Aqui a gente é de direita, a gente quer o melhor para o nosso país, melhor para o nosso país. Melhor é casa, ter uma comida mais barata, que tenha emprego para as pessoas, porque o melhor Bolsa Família que você pode dar por ser humano, sabe qual é? É o emprego, entendendo? Para que você não fique dependendo de governo nenhum, entendendo? Melhor Bolsa Família que tem é o emprego, porque quando você tem emprego, acaba você não vai para a fila da Caixa Econômica, passando vergonha de chegar lá na boca do caixa, não ter dinheiro para receber, e ter sido cancelado o teu benefício. Então, melhor coisa que tem do Bolsa Família, que eles falam aí, é ter emprego. Só que tem que não ter. Esse governo, ele não faz nada, ele só está viajando. Ele só viaja. Fazer projeto para criar mais governo, para dar incentivo às empresas a contratar, não. Tem empresa que estão querendo, aqui no Rio de Janeiro, tem empresa que está querendo abrir espaço para empregar mais pessoas. Não pode, porque o governo não dá incentivo para as empresas trabalham com o que ela tem. Eu conheço empresa que está precisando de 10 mil funcionários, olha só, 10 mil funcionários. 10 mil funcionários, porque a empresa ela tem projeto de abrir mais filiais aqui no Rio de Janeiro e no estado do Rio, mas não pode, porque o governo não dá incentivo, entendeu? Só tira o incentivo. Então ela trabalha com o que ela tem. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Se alguém questionar qual é essa empresa, eu sei qual é a empresa, tá? Se inscreva, eu digo porque eu presto serviço para essa empresa. Se inscreva e compartilhe, dê aquele like, é muito importante seu compartilhamento, tá ok? Antes de comentar aqui sobre o assunto, né, quero deixar um salve para o Rodrigo Bisotto, né, que escreveu aqui em apoio ao presidente Bolsonaro, né, no canal Bolsonaro News, né, quem porventura estiver assistindo em algum outro canal, né, peço que se inscreva no canal Bolsonaro News, que se encontra aqui na descrição, tá ok? Mas, resumidamente, aqui falando sobre o assunto agora, né? Um abraço aí pro Rodrigo, né?
falando sobre o assunto do segundo tema, né? Tem que dizer aqui, né, primeiramente, né, que o PL agiu corretamente, né? Independentemente do Valdemar ser corrupto, né? Porque eu entendo assim que o Bolsonaro é de confiança, já se demonstrou, né? Já demonstrou ser um político de confiança, né? Diferentemente do Valdemar, né? Que tem envolvimento com todo tipo de maracutaia possível, né? Eu acredito que ele está envolvido, inclusive, com um mensalão que foi criado, né? Foi uma maracutaia criada por Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que, diga-se de passagem, sequer deveria ser candidato, né? Inclusive, né? Eu sei que não é assunto aqui, né? O Marcos Duval, né? O que ele tem mentido, né? O que ele tem mentido já, assim, já o credencia a estar do lado do Lula, né? Afinal de contas, eu acredito que o Marcos Duval aprendeu com o Lula a mentir tanto assim, né? Ele mentiu, né, em seus primeiros, né, o seu primeiro depoimento contra o presidente Bolsonaro e agora tem recuado, né? Eu sei que não é assunto aqui, mas o que o Marcos Duval tem contado de mentiras, né, não está no gibi, não está no gibi, né? Mentir está no DNA tanto do Lula quanto do Marcos Duval, diga-se de passagem, né? E eu acredito assim, né, alguns até cogitaram, né, que pudesse ir ao PL. Eu acredito que o Marcos Duval, né, e o Yuri do Paredão não são muito diferentes, não, né? Inclusive, na primeira vez que eu ouvi sobre o Yuri do Paredão, né, eu até confundia, assim, eu pensei que pudesse ser um sujeito ali que tivesse ali envolvimento ali com o BBB, né? Acredito que é um sujeito assim que sempre foi um inútil no PL, né? Eu tô falando rasgado aqui. Afinal de contas, eu não conhecia, né? Eu acredito que foi eleito através do bolsonarismo, né? Bolsonarismo esse que foi assunto, né, do ministro Barroso, né? Que falou, né, entre outras palavras ali, que supostamente acabou com o bolsonarismo no Brasil, né? Entre outras palavras, né, ele praticamente admitiu, né? Praticamente admitiu que foi tudo combinado entre o sistema para tirar Bolsonaro e eleger o Lula naquela farsa de outubro de 2022, né? Enfim, não cabe a mim também trazer essa história aqui, mas sempre vale a pena ressaltar do quão o presidente Bolsonaro passou por injustiças no ano passado, né? Afinal de contas, houve também uma falta de isonomia naquela questão envolvendo as inserções de rádios, né? Diga e repito, né? Cadê os 60 milhões? Cadê os 60 milhões? Eu entendo assim, né, que o PL agiu corretamente em tirar não só, né, em suspender não só o Yuri do Paredão, mas também suspender esses que votaram a favor do desgoverno Lula. Afinal de contas, em que sabe o quão venezuelana foi aquela reforma tributária feita por Fernando Haddad, né? A gente sabe também que o Tarcísio foi garoto propaganda do Lula, né? Mas aquela reforma tributária visava, entre outras palavras, aumentar impostos ao invés de reduzi-los, né? Que era a política do presidente Bolsonaro, né? Inclusive, quando o Bolsonaro se referiu a essa reforma tributária, né, ele falou assim: se o desgoverno quisesse, né, fizesse a reforma tributária com responsabilidade, seguiria a política do governo dele, que era justamente a política de reduzir impostos, não de aumentá-los, né? A reforma tributária em tese, né, era para reduzir impostos, né, em tese, né?
era para reduzir impostos, sendo que com esse desgoverno visa somente aumentá-los, né? Inclusive, a reforma tributária, né, que parece que só entra em vigor em 2031, visa até mesmo aumentar os preços dos combustíveis, né? Mais altos do que já estão, né? Porque a gente sempre fala aqui o preço dos combustíveis estão lá nas alturas, né? Então, essa reforma tributária visa aumentar ainda mais os preços dos combustíveis, né? O aumento no preço dos combustíveis acaba acarretando, né, no aumento da inflação, né? Enquanto isso, a gente via até dezembro de 2022 deflação. O brasileiro não sabia o que é isso. O Brasil não sabia. Afinal de contas, a gente vivia sob crises e mais crises gerados por Lula e Dilma, com inflações estratosféricas, né? Então, o Brasil não sabia o que era a deflação de fato, né? Deflação é justamente o inverso de inflação, né? A deflação é boa, a inflação não, né? E onde tem esquerda tem inflação, onde tem esquerda tem corrupção, onde tem esquerda tem mentira também, né? Entre outras palavras, né? Então, eu digo e repito, né? Política não é para emocionados. A esquerda faz politicagem através de enganações, principalmente em época eleitoral, né? Inclusive tem pessoas que até hoje vendem seu voto por um arroz, por um tijolo, o que no meu entendimento é errado, né? Então, esse tipo de palanque de enganação por parte da esquerda tem que acabar. De uma vez por todas, essa politicagem do passado, que a gente via no passado, tem que acabar. Tem que acabar, né? A gente vê que nesse Bolsa Família, o Lula usa muito esses assistencialismos para se autopromover, né? Sendo que quanto mais uma pessoa depende do Estado, mais o sinal de que o nosso país está indo ao limbo. Essa que é a verdade, porque o melhor programa social é emprego, já dizia o Ronald Reagan, né? Então o Ronald Reagan tem razão no que tange a essa frase em questão. Mas além disso, o preço da liberdade é a eterna vigilância. O que a gente vê por parte desse desgoverno, né? A todo momento, ministros ali defendendo a regulamentação das redes sociais. O que é regulamentação, né? É uma figura de linguagem para a censura. Isso. Outra, a gente não vê esse desgoverno tecendo uma só crítica, tanto a regimes totalitários quanto ao MST. Então a gente não pode admitir um desgoverno desse, né, que tem esse tipo de comportamento. Mas além disso, cadê, né? Eu sei que não é assunto aqui, cadê Flávio Dino no dia 8 de janeiro? Porque, segundo especulações, Flávio Dino estaria na janela vendo toda aquela invasão e não fez absolutamente coisíssima nenhuma, né? Coisíssima nenhuma. Então, a gente entende, né, que esse desgoverno tem feito um desserviço ao Brasil, né? E é inadmissível que deputados que estão no PL venham a apoiar qualquer projeto do Lularápio, né? Então, esses deputados têm que serem mais do que punidos, serem expulsos, iguais ao Yuri do Paredão. Afinal de contas, o Yuri do Paredão é um sujeito que jamais deveria estar na política. Igualmente a Flávio Dino, Elisiane Gama, o próprio Lindbergh Farinha.
Maria do Rosário, inclusive, eu hoje ouvi uma notícia de que a justiça quer arquivar aquele processo contra o Bolsonaro envolvendo aquela polêmica com a Maria do Rosário. Sendo que a gente já sabe o viés da Maria do Rosário, né? É o viés de defender tudo quanto é tipo de coisa que não presta, né? Porque, de fato, né, onde tem aversão à vida, onde tem a defesa da erva verde, tem esquerda, né? E eu desafio até a imprensa aqui a me apontar um regime, né, um lugar onde o regime comunista tenha funcionado. Se não funcionou no Brasil, se não funcionou em lugar nenhum, vai funcionar no Brasil? Tanto o socialismo quanto o comunismo nunca funcionaram em país nenhum, né? Não funcionaram de 85 até 2018 no Brasil. Vai funcionar agora com o desgoverno? Claro que não. Afinal de contas, outro dia o Lula estava dizendo que sentia orgulho de ser comunista, em evento lá do Foro de São Paulo, que, segundo a própria imprensa daqui do Brasil, né, diz que não existe. Sendo que o Foro de São Paulo é a reunião ali de esquerdopatas da América Latina, né? E, de novo, onde tem esquerda tem corrupção, né? Então é inadmissível que esses deputados PL infiltrados estejam apoiando todo e qualquer tipo, né, de projeto em prol do PT, né? Aliás, um ou outro, né? Porque esses deputados, por assim dizer, não se definem, né? Ou é de direita ou é de esquerda, né? Política tem que ter lado, pessoal. Não tem que ter essa de ficar em cima do muro. Não tem que querer agradar gregos e troianos. Quem muito quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém, né? Então, eu defendo que o PL venha a suspender esses 9 deputados, mas mais do que isso, né? Tem que acabarem com seus mandatos e também expulsarem, no caso, os 8 aqui que votaram a favor do desgoverno, né? Parece que em um ou outro projeto ali que estava correndo na Câmara, né? Eu acredito aqui que é falta de lealdade, é falta de fidelidade ao partido, inclusive, né? Então, assim, eu sou mais radical. Eu entendo que esses 8 deputados deveriam se juntarem ao Yuri do Paredão, né? Mas mais do que isso, perdeu o mandato. mais do que isso, ficarem sem seus mandatos. Afinal de contas, a quem estão servindo esses 8 deputados que votaram a favor do desgoverno? Qual é o compromisso do desgoverno do PT para com o Brasil? Afinal de contas, a gente vê alta na inflação, alta no desemprego, alta nos preços dos combustíveis, alta nos preços dos alimentos. Eu poderia ficar a noite toda trazendo os inúmeros prejuízos que esse desgoverno já trouxe ao Brasil, né? Que inclusive não trouxe não apresentou um projeto, um plano de governo. Enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Eu entendo, assim, que esses deputados, mais do que serem expulsos, deveriam ficarem sim em seus mandatos. Então, entre outras palavras, o PL agiu corretamente em não só punir esses 8 deputados, mas também expulsar o Yuri do paredão. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se no nosso canal e compartilhe. Nós temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Essa live aqui será distribuída em outros canais que fazem parceria com a gente aqui. Então inscreva-se, compartilhe. No final de semana você vai ver essa live em outros canais aí, parceiro nós aqui do Brasil no Ponto. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Live toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Inscreva e compartilhe. Vamos aqui ao último tema desta live. Vamos falar sobre STF, né? SPTF. Vamos lá.
Parlamentares da oposição vão à ONU denunciar prisões do dia 8 de janeiro. Grupo denuncia abusos e violações de direitos humanos contra presos políticos. Pleno News. Vamos lá então, vamos seguindo rapidamente. PF diz que vídeo dos Mantovani e Moraes foi editado, defesa nega, né? E isso aqui envolve os desdobramentos, né, daquela passagem do Moraes a Roma, né? Tá aqui, ó, defesa considera que há uma tentativa de desvalidar a prova. Vai vendo, Brasil. Pleno News. Vamos lá. Revista Oeste. Peço seu like, peço seu compartilhamento e se estiverem pela primeira vez aqui, né, independente do canal que porventura você estiver assistindo, né, ou vocês estiverem assistindo, inscreva-se e inscreva-se, ok? Vamos lá. Polícia italiana afirma ter registros abundantes, entre aspas, de hostilidade contra Moraes. Revista Oeste. Vamos lá. Hora Brasília. Eu tô na dúvida se eu trago ou não trago essa matéria, mas eu vou trazer, tá ok? Lula pede, né, que se reforce segurança de Moraes após incidente no aeroporto de Roma. Vai vendo, Brasil. Hora Brasília. Vamos lá. Vamos para a última matéria aqui, ó. Terra Brasil Notícias. Urgente. Urgentíssimo. Urgentíssimo. Para tudo que você está falando. Para. Vamos lá. PF urgente. PF solicita oitiva para ouvir Moraes e seus familiares, né? O caso envolvendo a passagem do tal ministro por Roma, né? Vai vendo. Enfim, Brasil. Terra Brasil. A casa caiu. A casa caiu, né? Enfim, Terra Brasil Notícias, tá ok? Enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões. Deixa eu fechar aqui, ó, uma parte aqui. Fechar a propaganda, né? Enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, meus amigos? Então, olha aqui, ó. Magno Malta e companhia se reúne nos Estados Unidos para denunciar abuso do STF. Tá ok? De Moraes, né? No caso, né? Vamos lá. Pleno News. Vamos para o Pleno News aqui? PF que diz que vídeo de Moraes foi editado. A defesa nega. Ok? Vamos ver. Polícia italiana afirma que registro de abusos sobre Moraes, uma coisa assim. Revista Oeste. Vamos aqui para aqui. Lula, eu não vou falar sobre isso não, tá? Urgente, a casa caiu. Moraes, a Polícia Federal solicita a presença do Moraes para depor na Polícia Federal sobre ele e familiares sobre o episódio lá da Itália, tá ok, gente? A casa caiu. Meu amigo, para Deus, tem nada distante, não. Para Deus é na hora. Mas vamos lá. Vamos conversar por essa última. Eu acho importante isso aí. Sabe por quê? Ele sempre manda prender todo mundo. Dá lá a Polícia Federal, mete o rabinho entre as pernas, que a Polícia Federal... a Polícia Federal, até hoje, eu não entendi por que a Polícia Federal age dessa forma com a população. Era uma Polícia Federal que a gente admirava a Polícia Federal. Porra, um emblema daquele da Polícia Federal, porra, bonito, porra, beleza. Porra, Polícia Federal combatendo tudo que... De repente a Polícia Federal se resume ao STF. Tudo que ele manda fazer, ela aceita. Quer dizer, um policial, para ser um delegado de polícia da Polícia Federal, ele é advogado, ele tem que passar por aquela... Tem que ser um advogado, advogado criminal, para poder ser um delegado. Aí ele mete o rabinho entre a perna, aceita tudo que ele manda de lá, eles aceitam. Tá vendo? O que é que acontece? Eu acho importantíssimo, porque a casa começa a desmoronar. Só o fato da Polícia Federal convocar ele para ir lá já é uma vergonha no crédito, tá vendo? Porque o crédito italiano, no crédito lá na Itália, quem pagou foi uma empresa que está sendo processada na justiça lá com ele, lá no STF, por fake news. Inclusive foi condenada para pagar 50 milhões, uma coisa assim. Teve um negócio aí.
Essa mesma empresa pagou, foi quem pagou a estadia dele lá. Entendendo? Então, gente, é preciso fazer alguma coisa. Porque a última instância, quem pode resolver isso aqui? O Senado. E graças a Deus o Senado está começando a se movimentar. Os senadores, o deputado foram para os Estados Unidos fazer o STF passar vergonha, o Moraes passar vergonha lá fora. E as televisões estão de olho lá. Estão de olho lá. Eu acho que tem uma entrevista já lá com eles, lá nos Estados Unidos, com os deputados do Brasil, lá nos Estados Unidos, acho que é a Fox News, acho que é isso, se não me engano, é a Fox News. Vamos fazer uma entrevista com eles. Estão lá para ver o que é que vai acontecer. Porque eles foram dar entrada num pedido para ver o que é que acontece contra os direitos humanos. Foram para lá, para a ONU. Coisa que a esquerda sempre se beneficiou, inclusive do Lula, quando estava preso também. O pessoal foi lá e entraram lá, tá vendo? Só que tem que o Lula, a gente sabe o que ele fez no verão passado, né? Diferentemente daquelas pessoas ali, que tem muita gente ali no 8 de janeiro que não estão presos ali de bobeira. Tem gente ali que nem sabe, estava passeando lá, tirando foto no Congresso, de repente aconteceu o episódio, e aí foi todo mundo preso, pessoa que não tinha nada a ver. E o Exército, o Exército tem culpa nisso aí, tá? Por isso que hoje muita gente me pergunta, quando a gente fala, pede pra gente aqui, até não falar de Forças Armadas mais aqui. Por quê? Porque ficou um negócio muito escancarado. O Exército não queria fazer nada, não fizesse, mas também não pegasse o pessoal, botasse no ônibus e entregasse para a Polícia Federal. Pessoal que não tinha nada a ver. Ah, nós vamos levar vocês para que você vão embora para sua casa. Não, foi entregado para a Polícia Federal, prender todo mundo. E aí tá 7 meses de pessoal preso. E agora tem pessoa lá com problema. Agora esse dia o garoto lá foi autista, foi solto. Quer dizer, a nossa justiça, ela está enviesada. Entendeu? E eu acredito que depois dessa visita, que eles vão dar entrada lá no documento, lá na ONU, alguns pessoas dos direitos humanos da ONU venham visitar essas pessoas. Eu acredito. Está na hora. Porque não é possível. São 7 meses. Quem fez coisa errada ali tem que pagar. Tem que pagar. Eu sou a favor que me metam no xadrez, que pague pelo seu erro. Agora teve muita gente ali que tá ali de boi de piranha ali, não fez absolutamente nada. Fez nada, tá apenas passeando ali. Tem familiares ali que estão ali dentro, ali, não tem direito à defesa. E não poderia estar sendo julgado porque não tem foro privilegiado. E foro privilegiado é que tem que ser julgado pelo STF. Quer dizer, já entendo um pouquinho, estou aprendendo com o Pavinato. Todo dia vendo ele falando ali, eu estou aprendendo com ele. Tá vendo? Não pode ser julgado por eles. Tem que ser julgado uma outra instância. Tá, e outra coisa, tinha que ter ali, no caso ali, tinha que ter uma pessoa para ser solto em 24 horas, já que não tem prova de nada, tem que ser solto. Aí sim, depois que todo mundo se for julgado, for condenado, aí tudo bem. Agora, fazer o que eles fizeram ali é uma vergonha para o nosso país. É vergonhoso nós levar coisas de pessoal do Brasil que estão passando vergonha. Parabéns ao Magno Malta, o Manhattan, estão tudo nos Estados Unidos, foram para lá. Então, parabéns a ele que não se dobraram a essa história de ficar igual o Arthur Lira, fez aquela baboseira toda e foi pro de Safadão. Quem é de Safadão? Não sei quem é, cara. Os caras não estão nem aí pra vocês, rapaz. Esse cantor de brega aí, não estou nem aí. Não é cantor de... Acho que é cantor de brega, eu acho que é. Não tô dizendo, não estou nem aí pro brasileiro. Entendendo? Sou pessoal que ganha milhões, entendendo? Fazendo live, tendo canal monetizado. Mas a gente não pode ter canal monetizado porque nós falamos de política, falamos de coisa que interessa ao povo brasileiro. Falamos de coisa que interessa ao mundo. Entendendo? Então, parabéns ao Magno Malta, mais uma vez, que não quis, não se licenciou esse dia para ficar aí de bobeira, ganhando de bobeira, não. Foram para os Estados Unidos dar entrada nisso aí. Isso aí, parabéns. É a oposição se unindo cada vez mais para dar um checkmate no Lula e botar ele na rua. Ele não está gastando aí.
O negócio dele é gastar. Sabe o que esses caras fizeram? Me parece que eles contrataram agora uma empresa que faz os vídeos das viagens dele. Eu vou fazer um questionamento aqui agora. Quem é que paga o Marcos Uchoa para fazer aquelas lives com o Lula e viajar para outros países? Será que ele vai ali como jornalista? Como é que é? Como é que é feito? A SECOM, que é responsável por isso aí, tem que dar explicação. Quem é que paga o Marcos Uchoa para viajar com o Lula para cima e para baixo? Se ele tem autorização, quem é que paga a passagem dele? Quem é que paga a estadia dele? Se ele é funcionário do Lula, se é funcionário do Planalto, se ele é funcionário de alguma coisa. É um questionamento só que eu estou fazendo assim. Porque eu vejo ele fazendo live com o Lula lá na Itália, onde estiver, tá fazendo live. E aí? Quem é que vai dar essa explicação pra gente? É preciso que alguém explique o que está acontecendo lá. Entendendo? Quem é que paga essas andanças do Marcos Uchoa, que anda com o Lula fazendo live em todos os países por onde o Lula anda? Onde ele chega faz live com o Lula. Quem é que paga? Porque quando o Bolsonaro estava aí, quem ia com ele era a pessoa da própria equipe dele. Da própria equipe. Não tinha profissional ali, era tudo amador, não é profissional. Não é profissional, tá vendo? É tudo amador. É tudo pessoas que tá ali, é um segurança, é alguém que pega o telefonezinho, bota em cima da mesa, tá vendo? E quem é que tá pagando essas viagens desses jornalistas que viajam com Lula para cima e para baixo? Quem é que paga? Se é o povo brasileiro, como é que funciona isso? Tá entendendo? Precisa alguém saber. Entendeu? Que faz live lá da Itália, faz live de outro. Tá entendendo? Então preciso nós saber quem é que tá pagando tudo isso. Tá entendendo? Para fazer live dessa forma. Então, eu peço aqui que se inscreva. Parabéns aos pessoal que tá indo lutar e chorando como o senador que chorou na negócio, por causa que vê a situação daquelas pessoas que estão ali 7 meses sem ter direito à defesa. Tá vendo? Então, direitos humanos é preciso olhar para aquilo ali. Ninguém responde. Falaram que a OAB não respondeu, ninguém respondeu absolutamente nada. Quer dizer, é uma vergonha. Nós estamos passando por isso, é uma vergonha. E isso aqui será pago, porque cada uma dessas pessoas que não tem nada a ver com isso aqui, que for comprovado que não tem nada a ver, tem pura obrigação de ter direito a uma indenização. Tem a obrigação do governo pagar uma indenização para essas pessoas. E essas pessoas têm direito a uma indenização, que são presos políticos, são presos que o senhor Flávio Dino ele era o próprio a dizer, ó, vamos ver, Polícia Federal, vamos ver quem é que realmente que deve ou não deve. Agora deixa na mão na última instância, que não tem. Eu acho que a pessoa não tem coração, não tem. É por isso que as pessoas são escorraçadas por onde anda. É por acaso disso. Porque estão vendo que tem um monte de gente preso e ninguém toma providência em nada. Então, pelo menos os senadores estão unidos, os deputados, vamos ver. E é preciso assim, ó, impeachment do Barroso já. Impeachment do seu Moraes também já. É preciso ter impeachment desse pessoal, botar esse pessoal na rua, para eles aprender que ele não tem, para Deus todo mundo são iguais. E acabar com esse negócio de dizer que mais segurança para um e o povo brasileiro, como é que fica? E o povo brasileiro, Lula, como é que fica? Porra, vai te catar, ô Zé Ruela. Escreva e compartilhe. Primeiramente dizer que eu prefiro que os parlamentares da oposição denunciem a arbitrariedade do STF do que propriamente que fique inerte, né? Afinal de contas, em que luta tanto, né? A gente luta tanto aqui, a gente clama tanto para que, de fato, né, haja uma mudança, não só no cenário político, mas no cenário do judiciário, né? Alguns comparam Bolsonaro com o atual presidente de El Salvador, né? Que é o Bukele, né? Que é um presidente de direita, né? Mas tem um porém aqui. Tratam-se de países diferentes. Lá em El Salvador, né? Para sucintar aqui, lá em El Salvador é possível constitucionalmente renovar o judiciário. Aqui no Brasil é diferente.
Não cabe ao presidente renovar o judiciário, cabe ao Senado. Vou repetir aqui. Não cabe ao presidente renovar o judiciário, cabe ao Senado. E qual é o tipo de comportamento que tem tido, quanto aos ministros do STF, o atual presidente do Senado? Tirem suas próprias conclusões. Eu entendo assim que há muito tempo o Pacheco tem demonstrado um lado do espectro político, que é o lado da esquerda. Tanto que o mesmo, já por diversas vezes, demonstrou estar do lado do Lula. Ele não faz um aceno contra o Lula. Repararam nisso? Eu não vejo uma crítica por parte de Rodrigo Pacheco contra o Lula. Por que será, não é mesmo? Por que será, não é mesmo? Né? Então, entre outras palavras, você vê o tempo todo o Lula atuando em prol do Lula. Aliás, o Pacheco atuando em prol do Lula. Afinal de contas, você não vê um aceno contra, você não vê uma crítica, e etc, 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 nesse sentido, né? Mas eu quero parabenizar aqui os parlamentares de oposição que foram até os Estados Unidos. Logicamente, é uma situação que pode não funcionar, mas eu prefiro que os parlamentares ajam ao invés de ficarem inertes, né? Afinal de contas, quem se cala diante do atual momento... Anotem isso, pessoal, anotem isso. Quem se cala diante do momento que o Brasil está atravessando é conivente, é cúmplice, não tem outra, não tem outra. Eu já falei isso inúmeras vezes. Política tem que ter lado. Ou você está do lado da direita ou você está do lado da esquerda. A esquerda já falou por diversas vezes com seus representantes, por assim dizer, que querem destruir o Brasil. Agora a escolha é de vocês. Vocês querem estar do lado da liberdade ou do lado da censura? Porque o próprio desgoverno do PT tem apoiado escancaradamente o PL 2630, que não visa a transparência não, visa a censura. E onde tem censura, tem comunismo. Por que eu estou falando em transparência aqui? Porque eles estão usando esse pretexto de transparência para ir para frente com esse PL 2630, o que é inadmissível, né? A gente não pode admitir que esse Brasil, que o nosso Brasil, vire uma Venezuela, vire uma Cuba. Afinal de contas, o que a gente tem visto nesses países totalitários? Miséria, de uma forma geral, fome e corrupção. Mentir, né? Aliás, não só mentir, né? A corrupção sempre esteve no viés do PT. O Lula não mudou. Tanto que a gente vê denúncias de corrupção na Petrobras. Isso não é dos desgovernos anteriores. Isso é envolvendo o desgoverno atual. Inclusive, o próprio Ciro Gomes falou que está todo mundo se corrompendo no desgoverno Lula, né? São palavras do Ciro Gomes, que é um esquerdopata, né? Vira e mexe, ele arruma uma briga com Lula. Por que será, não é mesmo? Né? Eles não se bicam, mas está tendo também uma treta entre o Ciro Gomes e o Cid, né? Nessa briga eu sou a favor, né? Nessa treta, né, eu sou a favor da briga, né? Entre outras palavras, né? Mas também está surgindo um boato de que supostamente, supostamente é muito provável que isso aconteça, né? Que o Geraldo Alckmin saia de um ministério do desgoverno. Ou seja, isso seria um prenúncio de uma briga entre Lula e Alckmin. Eu sou a favor da briga, eu torço pela briga. Afinal de contas, eu não duvido que uma hora ou outra o Alckmin sabote o desgoverno e venha a fazer campanha contra, né? Vamos dizer assim. Afinal de contas, há um vídeo, né, que até hoje circula na internet, né, de que
o Lula, né, segundo Geraldo Alckmin, né, estaria voltando à cena do crime, não é isso? Né? Quando ele vai para desgovernar o Brasil, então ele está voltando, entre outras palavras, para a cena do crime. São palavras de Geraldo Alckmin, o atual vice do Lula, né? E essa chapa Lula-Alckmin só demonstra o como o PSDB nunca foi oposição ao PT. Nunca foi. O PT e o PSDB faziam o quê? Teatro das tesouras, né? Onde você via ali, né, uma hegemonia, entre aspas, de PT e PSDB no Brasil, né? Os petistas acusavam os tucanos e vice-versa, sendo que nunca foram posições uns aos outros, tanto que se você for pesquisar, eu desafio qualquer um que porventura estiver assistindo essa live, tá ok? Pesquisa por Lula e FHC. Você vai encontrar foto, mas você não vai encontrar foto do Lula com Bolsonaro. Jamais. Até porque Bolsonaro não se mistura com criminoso. Ponto final. Ponto final, tá ok? Vamos lá. E outra, né? Tem que criticar aqui o Flávio Bolsonaro. Por que Flávio Bolsonaro quer conversa com o STF, gente? Sendo que o STF já vem há muito tempo militando contra o Bolsonaro. Isso não é à toa, né? Porque, de fato, aqueles ministros que na verdade são militantes são inimigos do Brasil, entre outras palavras. São de esquerda, só estão preocupados com seus próprios interesses, em detrimento da nossa soberania, por exemplo, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões. Eu acredito assim, que a gente deveria ir pelo caminho de impeachment não só, né, de afastar não só o Moraes, mas também o Barroso. Afinal de contas, eu não descarto a hipótese desse caso, né, do Moraes em Roma, ser uma cortina de fumaça. Afinal de contas, cadê as imagens do aeroporto de Roma que não apareceram até agora? De novo, repito, cadê as imagens do aeroporto de Roma, no qual supostamente Moraes teria sido agredido, segundo a imprensa, né? Porque a imprensa toda praticamente tem falado, né, em agressões a Alexandre de Moraes, não é isso? Cadê essas agressões? Cadê as imagens do aeroporto? Então, a gente não pode tirar conclusões sobre esse caso sem qualquer imagem, sem qualquer vídeo. Enfim, não pode a imprensa atuar de forma tão militante assim. Dizem que o STF já atua de forma política, né? Eu entendo assim que o STF deveria se limitar à Constituição, a ser guardião da Constituição, né? Atuar somente de forma jurídica, né? Mas o que a gente vê é muito diferente, né? Um STF atuando de forma militante. Eu não falo que o STF está atuando de forma política não, pessoal. Está atuando de forma politiqueira, é diferente. Está atuando de forma militante, né? Que é isso que eles fazem o tempo todo contra o Bolsonaro, né? Atuam de forma arbitrária, atuam de forma totalitária também. E é isso. O STF, entre outras palavras, atua de forma militante. Afinal de contas, foi o próprio Fachin que acabou soltando o Lula, né? O próprio Fachin. Foi tudo combinado, né, entre outras palavras, para eleger o Lula naquela normalidade de outubro de 2022 e tirar o Bolsonaro. E o STF atuou de forma conjunta, O Barroso acabou com a imprensa. O Barroso acabou de falar agora, eu gosto de dizer sobre isso aí. Não tiro uma palavra disso, tá? Não tiro uma palavra disso. O STF atua de forma militante junto à imprensa brasileira, junto à velha imprensa brasileira, contra fatos não argumentos, né? Mas também para quê? Para que Lula quer reforçar tanto, né,
a segurança dos ministros do STF, sendo que os mesmos ministros do STF são pró-desarmamento. É muita hipocrisia, né? Ele quer aumentar os seguranças armados dos ministros, né? Do Alexandre de Moraes, mas o próprio Alexandre de Moraes é pró-desarmamento. Então é muita hipocrisia, pessoal. Só não vê quem não quer aqui. É muita hipocrisia, né? Não existe esquerda sem hipocrisia. Não existe esquerda sem hipocrisia. Não existe esquerda sem hipocrisia. Ponto final. Ponto final, ok? Então, permitam-me até aqui para finalizar, fazer uma piada, né? Parece que Alexandre de Moraes pediu para que Alexandre de Moraes deponha na Polícia Federal. Afinal de contas, não é isso, né? E feito o tempo todo o Alexandre de Moraes interferindo na Polícia Federal. Então é ele mesmo que vai pedir que Alexandre de Moraes deponha na Polícia Federal. É uma piada isso aqui, né? Eu entendo assim, né? Que a gente deveria ir pelo caminho da verdade sempre. Não se pode tirar conclusões sobre essa passagem do Moraes em Roma sem as imagens. Eu entendo dessa forma. Enquanto a gente não tiver as imagens, não se pode falar em agressão. Isso. Ponto final. Tanto pode ser por um lado como pode ser por outro. Descobriram também que os Mantovani têm ligação com a esquerda, né? Enfim, isso tudo tem que ser investigado, mas também quero informar aqui, quero enfatizar que eu não confio na PF, né? Inclusive, a polícia italiana está dizendo que registros abundantes de hostilidade a Moraes. De fato, as hostilidades, eu acredito que aconteceram, mas a agressão, afinal de contas, em todo lugar que ministro do STF vai, é vaiado. Isso. Contra fatos não argumentos. Esses ministros do STF não saem nas ruas porque são alvos assim de esculhambação de geral. Afinal de contas, eles seguem a mesma linha do Lula, né? Que não saem às ruas porque são achincalhados. Entre outras palavras, o STF é uma vergonha ao Brasil. Eu entendo assim, que deveria haver uma renovação urgente tanto do STF quanto do TSE, né? Mas é aquilo, né? A gente vê um Senado 100% corrompido junto ao desgoverno do PT. Eu acredito até que o desgoverno do PT atuou de forma conjunta com o Banco do Brasil para bloquear, né, suspender as contas tanto do Bolsonaro quanto do Carlos. Afinal de contas, esse é o modus operandi da esquerda, querer tirar subterfúgio da oposição. Entre outras palavras, a esquerda não sabe atuar com a oposição, eles querem tirar de jogo o tempo todo a oposição, né? É uma vergonha isso, né? É o que a gente vê em regimes totalitários, inclusive eu falo aqui, digo e repito, o Lula é um projeto falido de Maduro, tá ok? Isso. O Lula é um projeto falido de Maduro, tá ok, pessoal? Então, a esperar o desdobramento desse caso da passagem do Moraes em Roma, né? Mas eu quero aqui parabenizar os parlamentares da oposição que foram à ONU denunciar as arbitrariedades por parte do STF, porque não pode ficar assim não, pessoal. A gente entende que há muito tempo o STF tem atuado de forma até mesmo criminosa, e uma situação dessa não pode passar batida, né? Não pode passar batida, né? Enfim, presto aqui meu repúdio ao STF e meus parabéns aos parlamentares de oposição que foram à ONU, né? Logicamente, é uma situação que pode não funcionar, mas eu entendo assim que os parlamentares devem agir ao invés de se omitirem.
Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe. Parabéns aos parlamentares. Parabéns ao Magno Malta, ali o Van Hatten, como é que é o nome do outro? Os senadores ali. Vai ter o nome deles, todo mundo aí, gente. Foi muito bom. Por quê? A ficha dele já tão suja, aí ficaram mais suja ainda. Agora ficha suja internacionalmente. Já teve aquele lance da Carla Zambelli que foi lá nos Estados Unidos com Paulo Figueiredo. Agora os parlamentares, que agora foi parlamentar de peso, tá vendo? Inclusive a gente pode ver a qualquer momento entrevista deles internacional, porque ele foi com uma equipe muito grande para lá. Se inscreve e compartilha, gente. Vamos terminar essa live por aqui. Que Deus abençoe o nosso final de semana, que Deus abençoe os senadores que estão lá fora lutando pelo Brasil melhor. Tá ok, gente? Qualquer atualização sobre Bolsonaro em Anápolis, a gente ainda traz tanto no canal Bolsonaro News quanto no canal Brasil no Ponto TV, tá ok? Tá ok, gente? E é isso. Voltamos na segunda-feira, tem um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Tem alguma matéria? Não, seu, né? Voltamos na segunda-feira. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo, valeu. Um abraço a todos que acompanharam essa live. Voltamos na segunda, tanto no canal Bolsonaro News como Brasil no Ponto TV. Se inscreva e compartilha. Até segunda, gente. Bom final de semana em nome de Jesus. Valeu.